Na aula passada, vimos como a Primeira Guerra Mundial se insere no contexto de crise do capitalismo. E o capitalismo estava, nesse momento, entre 14 e 45, passando por um momento de crise. E as alternativas encontradas aí foram também processos revolucionários liderados por grupos socialistas e comunistas, tá certo? Porque o capitalismo liberal, nesse instante, estava iniciando um processo de crise política, econômica e social, fruto lá das rivalidades interimperialistas e do neocolonialismo e da expansão imperialista no século XIX e XX. E vimos ainda como se processou a Revolução Proletária Comunista. A Revolução Comunista de 1917, que foi dividida em uma Revolução de Fevereiro, uma Revolução de Outubro, também tem íntima relação com a Primeira Guerra Mundial, pois a crise que levou esta Primeira Guerra, os saldos negativos, levaram a Rússia a uma profunda crise econômica, política e social. Uma boa aula. Bem, agora nessa aula o que vamos trabalhar? A continuidade da República, mas a República entre 1894 no Brasil e 1930, tá bom? A chamada República das Oligarquias, política, economia e lutas sociais. Ora, o que vamos trabalhar nessa aula sobre a República das Oligarquias? Vamos trabalhar aí o fim da República Militar e a instituição de uma República Civil, com vários presidentes nesse momento, conhecida como a política do café com leite. Vamos dar uma olhada nas revoltas sociais, na economia dessa época, como que o Brasil se desenvolve, a questão do café, a questão industrial, as revoltas da chibata, as revoltas da vacina, contestado, Canudos, movimento tenentista, tá bom? A criação do Partido Comunista também nesse período e a Semana de Arte Moderna de 22, tá bom? Mas antes de tudo isso, vamos à nossa questão inicial, a nossa questão para refletir. Foi com a monarquia ou com a república que as oligarquias cafeeiras chegaram diretamente ao poder? Justifique. Sim ou não? Foi com a monarquia ou com a república que os grandes fazendeiros do café chegaram diretamente ao poder? Pensem aí, discutam rapidamente entre vocês, que a gente já volta. Tá legal? Bem, conversaram aí a respeito? Vamos responder essa questão no decorrer da nossa aula, tão logo, tá bom? Bem, mas antes de trabalharmos a questão da República das Oligarquias, temos que dar uma olhada rapidamente, brevemente, na conjuntura internacional da época. O que estava acontecendo no mundo entre 1894 e 1930? Estava acontecendo a Belle Époque, o auge na Europa, Europa muito rica devido à sua expansão pela Ásia, lembram lá? Mas foi também essa Belle Époque e os conflitos interimperialistas entre os países capitalistas que levaram à Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, tá bom? Então é a fase da Primeira Grande Guerra Mundial do século XX. Século XX recheado de guerras, não é verdade? Bem, uma outra questão nesse momento internacional que acontece principalmente a partir da década de 20, depois da Primeira Guerra Mundial, foi a crise de 29,
que foi o quê? O craque da Bolsa de Nova York, não é? E isso levou, na verdade, a uma grande depressão mundial. Mas isso é final da década de 20, que nós vamos ver melhor e trabalhar melhor quando a gente trabalhar a Era Vargas, tá certo? Vejamos agora, então, a estrutura política da República Velha, entre 1894 e 1930. Qual era a estrutura política, como estava organizado politicamente essa República Velha? Primeiro, havia o grande domínio das oligarquias cafeeiras, esse era o grande domínio político. E o que eram as oligarquias cafeeiras? Os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários do café, que tinham domínio econômico e passaram a ter o quê? Representação política, domínio político também. É nesse período, entre 94 e 30, que ficou conhecida a famosa política dos governadores, chamada política do café com leite. Lembram? Todo mundo lembra dessa parte. Ora, entre 94 e 30, os presidentes se revezavam no poder entre São Paulo, grande produtor de café, e Minas, pecuarista, leite, não é? Os grandes pecuaristas de Minas e os grandes fazendeiros de São Paulo é que se revezavam no poder. Quando um presidente era de São Paulo, o próximo era de Minas e assim por diante, durante muito tempo na época da República Velha. Por isso, esse período foi conhecido como República das Oligarquias. Outros, até na época, falavam que isso era uma plutocracia. O que é uma plutocracia? É o governo do dinheiro. Quem manda no poder político é o dinheiro. Esse era o termo utilizado na Grécia para governo do poder econômico. Tá certo? Vários presidentes passaram por esse período, entre 94 e 30. O primeiro, Prudente de Moraes, até o último, em 1930, que foi Washington Luiz, que acabou sendo deposto pela Revolução de 30 por Vargas, que veremos mais para frente. Tá certo? Então, a República das Oligarquias se estabeleceu plenamente durante a década de 20 e a década de 30 também, né? Até a década de 30, mais ou menos. Veja, e nesse período houveram reações políticas também, tá? O movimento tenentista entre 1918 e 1930 foi um movimento militar. Militares de camadas médias começaram a se rebelar contra essa plutocracia, contra essa república oligárquica dos cafeicultores, dos grandes fazendeiros, e começaram a organizar levantes, tá? Manifestações e levantes militares até mesmo para derrubar o poder, tá? Esse movimento tenentista é que a gente vai ver para frente, que vai dar origem à Coluna Prestes, a Luiz Carlos Prestes e até mesmo ao Partido Comunista. Nesse período também houve uma forte campanha civilista, liderada basicamente pelas camadas médias urbanas no Brasil, tá? E à frente aí estava uma figura muito importante, inteligente, que foi Rui Barbosa, que antes já tinha sido ministro na época da República da Espada. O Rui Barbosa e as camadas médias urbanas vão liderar nesse período uma campanha civilista que era o quê? Né? Eleições, a defesa de eleições limpas, tá? A defesa do voto secreto, que não existia. Sabe que o voto aí não era secreto, o voto era de cabresto, os coronéis, lembram? É que manipulavam as eleições, não é? Então, uma forte campanha em defesa de eleições limpas, de um novo código eleitoral para o Brasil. Por outro lado, houve nesse momento a fundação do PCB, em 1922, o Partido Comunista do Brasil, fundado em 22, logo após a Revolução Russa de 17, que espalha pelo mundo os partidos comunistas em defesa de uma revolução dos trabalhadores, uma revolução proletária. Então vejo que esse é um dos partidos mais antigos do Brasil que existe até hoje, apesar das suas
divergências internas, principalmente na década de 60. Mas isso veremos depois. Ok? Então, essa mais ou menos foi a conjuntura política. Vamos dar uma olhada agora na estrutura econômica da República Velha. Como se organizava economicamente o período aí de 94 a 30? Ora, a economia era basicamente agroexportadora de produtos primários. Ora, isso há muito tempo, né? Uma economia agrícola voltada ao mercado externo, né? Principalmente de produtos primários como café, algodão, cacau, né? E aí vai. Então, uma economia basicamente agrícola, latifundiária, não é? Centralizadora. E começa no final do século XIX, e a partir aí da década de 20, aumentar o processo de industrialização no Brasil, com a criação das primeiras indústrias de bens de consumo leve. E a Primeira Guerra foi muito interessante para o Brasil. Não só a Primeira Guerra, como a Segunda Guerra também. Porque enquanto a Primeira Guerra estava acontecendo na Europa, e a Europa sendo prejudicada economicamente, deu uma folga para o Brasil substituir importações, começar a produzir um pouco mais, né? Um fôlego, um surto industrial aí no Brasil. Mas o momento também da República Velha, a forte presença do café, né? Muita plantação de café, muita produção de café, levou à superprodução do café. Nesse período, o governo dos fazendeiros intervinha na economia, fazendo o quê? Para manter o café, manter o preço do café no mercado externo. Ele então comprava a produção dos cafeicultores, estocava essa produção, tá, para manter esse preço no mercado, tá bom? Então, um governo que favorecia abertamente os grandes fazendeiros, porque eles é que estavam no poder político e econômico no Brasil, tá bom? Então, grande superprodução nesse período aí. Mas, devido à industrialização, devido ao grande crescimento da produção cafeeira, apesar das suas crises na década de 20, houve também uma crescente urbanização no país. Rio de Janeiro muda completamente nesse período de 94 a 30, é a capital do Brasil, cresce, se urbaniza, avenidas, né? Mudanças completas. Nesse momento, principalmente a partir de 1894, 1910, grandes reformas arquitetônicas e urbanas na capital, no Rio de Janeiro, onde já vão começar aí a mandar os pobres, afastar os pobres do centro da cidade, e eles vão indo para o morro, não é? Quer dizer, os pobres vão ser retirados porque era uma capital importante, tinha que ser uma capital turística, uma cidade turística, não é? Então começam as reformas arquitetônicas no Rio de Janeiro, é época do Oswaldo Cruz, da higienização, da limpeza. Mas vamos dar uma olhada, voltando aqui à questão da economia. Então olha aqui no nosso mapa sobre a economia desse período. Vejam só que não era só café. O café está aqui, ó. Veja essa região cafeira, São Paulo, Minas, Rio, aqui uma parte do norte do Paraná, não é? Essa é a produção de café, sustentava o Brasil, tá? Mas não era só isso, olha aqui, o mate, né, vindo aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, tá? Então, a erva mate, que foi muito produzida aqui no Sul. E a borracha, temos aqui a borracha, veja lá, no norte do Brasil, a borracha, centro-oeste, grande riqueza foi a borracha, até mais ou menos 1920, por aí, a borracha natural. O açúcar, está aqui em verde, vejam só, o açúcar principalmente no litoral, tá? Nordestino, litoral aqui nessa região da Bahia, aqui Espírito Santo, Rio de Janeiro. Veja que o açúcar ainda continuava sendo um grande produto de exportação. E o tabaco, principalmente aqui ó, na região do Rio Grande do Sul e também na Bahia, Alagoas, Sergipe, como até hoje ainda tem essa grande produção de tabaco. Mas não era só a agricultura, tá? Principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo,
estavam localizados as grandes regiões industriais, né, que estavam começando no país aqui, Rio de Janeiro e São Paulo. Tudo bem? Então está aí um pouco o panorama econômico do Brasil desse período. O café, mas não só o café, outros produtos também, principalmente o café como produto de exportação. Tá certo? Mas veja o seguinte, essa economia toda privilegiava uma determinada camada da população. As elites enriqueciam enquanto a sociedade vivia na pobreza. E é isso que vamos dar uma olhada daqui a pouco, após o nosso intervalo. Tudo bem? Bem, voltemos então à nossa aula sobre a República Velha. O que nós vamos dar uma olhada agora são as lutas sociais na República Velha. A gente já viu a organização política, estrutura econômica, e vimos aí o predomínio das oligarquias na política e na economia. E o povo, e a sociedade, assistiu isso passivamente? Com certeza não. A República Velha e esse período de 1894 a 1930 foi também um período bastante turbulento do ponto de vista social. Várias revoltas, vários movimentos, várias guerras que mostram a resistência do povo brasileiro de alguma maneira, seja organizadamente ou não, tá? Seja com projeto político definido ou sem projeto, mas pelo menos no sentido do protesto. Vejamos então uma das primeiras aí, que foi a Revolta de Canudos, em 1897. O que foi a Revolta de Canudos? A Revolta de Canudos foi uma revolta que aconteceu no sertão nordestino. Os sertanejos, na verdade, a população pobre, buscava melhorar sua condição de vida frente aos grandes latifundiários, aos coronéis da época. E nesse momento, no interior do Nordeste, muitos monges, muitos pregadores, na verdade, misturando um catolicismo sincrético, um catolicismo popular, né, misturado, tá? Então, esse catolicismo popular, muitos pregadores começaram a incentivar, estimular a população a buscar a terra prometida, tá? Porque havia muita fome, muita miséria, muita concentração de riqueza e terra. Então, esses pregadores propunham a terra prometida, como dizia Antônio Conselheiro, que foi um dos líderes de Canudos e de toda esses sertanejos, tá? Ele dizia que aqueles que o seguissem, as barrancas do rio seriam de cuscuz de milho, tá? E os rios correriam leite. Vejam só, para uma população pobre e bastante religiosa, tá? Elas começam então a segui-lo. Mas isso não é por ignorância, como eram chamados de fanáticos, tá? Pela época. A Igreja Católica ficou contra, a Igreja Católica oficial, os fazendeiros também e o governo também. Até que eles montaram um arraial de Canudos, como podemos ver nas nossas imagens. O Arraial de Canudos tinha aí mais de 25 mil pessoas, tá? 25 mil pessoas no Nordeste, tá? E isso foi o quê? Foi os grandes fazendeiros, os coronéis, o governo e a igreja ficaram preocupados com essa movimentação, com esse aglomeramento de pessoas, tá? Ficaram muito preocupados e começaram a mandar muitas expedições militares para essa região, tá bom? O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, conta muito bem essa história. Euclides da Cunha foi como repórter e acabou envolvido emocionalmente, até sentimentalmente, com esse processo. Mas ele descreve isso muito bem. Vale a pena todo mundo conhecer, tá bom? Também houve a Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904. Uma revolta bastante popular, uma revolta urbana,
tá? E, como o nome já está dizendo, foi uma revolta contra a vacina obrigatória sobre a população mais pobre, tá? Oswaldo Cruz, um projeto, né, de saúde, tá, nesse período, obrigava a população pobre a se vacinar. E nessa época as vacinas eram humilhantes, doloridas e tal, e a população não gostava disso, dessa imposição, tá, que já veio de outras situações, e houve revoltas na cidade. Queimaram, derrubaram bondes, fizeram barricadas, como podemos ver também nas nossas imagens, tá? Barricadas e muita participação popular contra o governo, que também, nessa época, estava retirando a população pobre do centro da cidade para uma limpeza social e mandando-as para a periferia e para os morros do Rio de Janeiro, tá? Uma outra revolta, mas já uma revolta mais militar, dos marinheiros, foi a revolta da Chibata, em 1910. Quando marinheiros, simples marinheiros, se revoltaram contra os tratamentos, os maus tratos, porque eles eram castigados fisicamente pelos oficiais. Se revoltaram, tomaram alguns navios e apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Depois de muita negociação, né, o grande líder desse movimento era um marinheiro negro. Depois de muita negociação, eles acabaram se entregando, tá bom? Então essa foi a revolta da Chibata. Eles apanhavam, né, com chicotes, por isso Chibata, tá certo? Vejamos agora uma outra revolta, a Guerra do Contestado, que aconteceu entre a fronteira do Paraná com Santa Catarina entre 1912 e 1916. Foi uma revolta que envolveu muitos sertanejos, mais de 40 mil sertanejos, trabalhadores rurais, na luta pela terra. Por quê? Né? Porque a ferrovia e as madeireiras estavam desapropriando a região. Os sertanejos, então, se revoltam, liderado por guias e líderes espirituais, monges, João Maria, José Maria. Então misturam a religião a um projeto de libertação social. Não tinha um projeto político definido, mas queriam melhorar a sua condição de vida, queriam se afastar dos grandes fazendeiros e terem o seu próprio pedaço de chão, sua própria terra. Então, uma revolta extremamente popular. O filme de Silvio Bach, o cineasta paranaense, chamado Guerra dos Pelados, representa muito bem essa época, tá? Porque os pelados eram os sertanejos pobres e os peludos eram os grandes fazendeiros da região, madeireiros e da companhia ferroviária da época que desapropriava, tá bom? Então, podemos ver aí alguns trechos, tá, da Guerra dos Pelados de Silvio Bach, né, no contestado Paraná e Santa Catarina, essa região de Canoinhas, mais ou menos por ali, tá certo? Uma outra questão da época muito interessante foi a seguinte: o cangaço. Os cangaceiros do Nordeste são chamados por muitos historiadores de banditismo social, tá? Era uma organização que a gente já comentou aí, né? Uma forma de resistência ao latifúndio, de resistência à pobreza. Não existiu só o Lampião, existiram vários cangaceiros por todo o Nordeste, vários bandos armados que atacavam principalmente os grandes fazendeiros. Era uma forma de resistência, mas sem projetos políticos aí, com certeza. O filme O Baile Perfumado é muito interessante, que mostra cenas, né, do Lampião quando foi filmado por um cineasta na época, tá? Então mostram cenas da época mesmo, cenas verídicas, mostrando o bando do Lampião e Maria Bonita, tá certo? Que na era Vargas vão ser violentamente massacrados. Tá tudo bem até aí? Bem, vejamos uma outra questão aí. Nas cidades, o que estava acontecendo? Em 1924, várias agitações também pelo Brasil.
estava acontecendo em São Paulo a Revolução Paulista de 1924, tá? Mas nessa mesma época aconteceu também a Coluna Prestes. Essa Revolução Paulista em 24, uma revolução, né, principalmente militar, a presença dos tenentes aí novamente, contra o governo oligárquico, contra o governo dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários e dos coronéis. Então, um levante militar. Esse levante militar foi reprimido também violentamente pelo governo da época. E é nesse momento que se organizam vários tenentes e militares daí, tem um projeto de revolução para o Brasil. Ainda não é um projeto socialista ou comunista, mas é um projeto de revolução, né? Tomar o poder pela via militar e instalar uma república mais popular, mas é claro, liderada pelos militares, não é verdade? Então a Coluna Prestes foi uma consequência da Revolução Paulista de 24. Luiz Carlos Prestes era um militar, se organizou com outros militares e aí então fizeram a coluna. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa, o caminho percorrido pela Coluna Prestes em 1924. Vejam lá, né? Depois da Revolução aqui em São Paulo fracassada, né, vários grupos militares se reúnem aqui, dissidentes, em Alegrete, saem do Rio Grande do Sul, tá? Passam aqui pelo interior de Santa Catarina, Paraná, atual Mato Grosso do Sul, sobem para Goiás, interior de Minas, Bahia, interior, sertão, né? Vão aqui para o atual Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, no sertão nordestino aqui, tá? Combatem várias forças nesse caminho, forças do governo, mas também de fazendeiros da região, tá? Inclusive no sertão nordestino, há uma aliança muito estranha aí entre o governo e o padre Cícero para combater esses revolucionários, militares, dissidentes da Coluna Prestes. E o padre Cícero chega a chamar Lampião para combater Luiz Carlos Prestes, tá bom? Essa batalha não chegou a acontecer, mas Lampião foi chamado por padre Cícero para isso, porque era dito na época que eles eram ateus, que eram pagãos, a Coluna Prestes, que tinha que ser combatida, tá? Então vejam, no interior da Bahia, várias lutas aqui com o governo e tropas locais, voltam, retornam aqui, veja só, e acabam se escondendo na Bolívia, tá bom? Onde, né, a perseguição foi muito grande, a repressão à Coluna Prestes também foi bastante forte. Eles começaram aí com 1.000 homens aproximadamente, e isso foi crescendo à medida do trajeto, à medida do caminho. Então, está aí a figura de Luiz Carlos Prestes como o cavaleiro da esperança, que era chamado nesse período, que não eram ainda comunistas. Mais tarde, né, basicamente em 1929, 1930, que Luiz Carlos Prestes e muitos tenentes vão entrar no Partido Comunista do Brasil. Tudo bem até aí? Mas em 1917 aconteceu a primeira greve geral do Brasil, que começa em Rio de Janeiro e São Paulo e acabou se espalhando para o resto do país. Mas não foram só socialistas, tá? Mas principalmente anarquistas, tá? Grupos anarquistas lideraram essa grande greve geral no Brasil. Então a população urbana também se organizava e estava reivindicando os seus direitos sociais que não eram atendidos pela República das Oligarquias. Tá certo até aí? Vejamos agora, brevemente, os aspectos artísticos e literários da República Velha. Foi um momento bastante criativo, apesar de tudo. Vejam, as revoltas, né, sociais, estava acontecendo também um grande momento de produção artística e literária no país, principalmente com a Semana de Arte Moderna de 22, que foi um marco, na verdade, nas artes no Brasil. Tá? Com a Semana de Arte Moderna de 22, temos aí a literatura, né, a poesia, o teatro, as artes plásticas modernistas.
E nesse sentido, temos aí na literatura Mário de Andrade, que mais tarde vai escrever a Macunaíma, tá? Oswald de Andrade, tá? Que também vai ser o grande poeta, o grande líder da Semana de Arte Moderna de 22, junto com Manuel Bandeira e junto com Mário de Andrade, tá certo? Nas artes plásticas, principalmente Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, com grandes obras que marcaram época, como a Bapuru de Tarsila do Amaral, que revolucionaram também as artes plásticas nesse momento. De Cavalcante também, um grande pintor da época. Lazar Segal, com várias obras também que vão com contundência sobre o período. Victor Brecheret, um grande escultor brasileiro, esculturas modernas, modernistas, avançadas, quebrando padrões tradicionais, tá? E na música, com certeza, na música, um grande compositor, que foi Heitor Villa-Lobos, que mais tarde, na época de Vargas, vai participar ativamente do projeto nacionalista, nacional-populista de Vargas, porque Heitor Villa-Lobos era um nacionalista. Ele participa da Semana de Arte Moderna de 22, resgatando o folclore brasileiro, que todo mundo lembra, todo mundo conhece. Quem não conhece, o trenzinho do caipira, né? O folclore transformado em uma música clássica. E hoje é o compositor brasileiro mais conhecido no mundo de música clássica moderna. Vale a pena você conhecer, tá certo? Então, essa foi a revolução artística que também estava acontecendo nesse período, iniciado pelo manifesto, né, da Semana de Arte Moderna de 22 em São Paulo. Vejamos aqui um trecho de Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. O que ele dizia na época? Veja, eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes juões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam os printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, e aí vai. Veja, uma poesia de protesto, não é? Agora, vejam rapidamente o que dizia também Manuel Bandeira, numa poesia da época da Semana de Arte Moderna de 22, na poesia Os Sapos. Olha lá, diz assim: enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra, em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. E aí vai a poesia longa, vale a pena você conhecer uma poesia que também mexe com a poesia tradicional da época. Tudo bem? Então vamos agora ao nosso Para Refletir. Foi com a monarquia ou com a república que as oligarquias cafeeiras chegaram diretamente ao poder? Pois é. Vocês viram aqui na nossa aula que a república das oligarquias, os cafeicultores estavam diretamente no poder. O poder econômico tomou o poder político no Brasil, que somente com a era Vargas que isso vai ser deslocado, vai ser freado, não é? Então, é isso. Vamos agora, então, às nossas dicas de estudo. Bem, uma das primeiras dicas aí, muito importante, é a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, da editora Record. Você tem que ler, vale a pena
conhecer sobre os detalhes da Guerra de Canudos, sobre Antônio Conselheiro e o povo nordestino. Está muito bem descritos por Euclides da Cunha. Formação das Almas seria um livro muito interessante de José Murilo de Carvalho, da editora Companhia das Letras. Ele trabalha muito bem essa questão da instituição da República, o historiador José Murilo de Carvalho. Um filme muito interessante é o filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de 64, tá? Mas que retrata um pouco esse sincretismo religioso brasileiro nordestino. Tá bom? Então, era isso que tínhamos por hoje e até a nossa próxima aula. O professor nos falou nessa aula sobre a República das Oligarquias, política, economia e lutas sociais. Vimos como era a estrutura política da República Velha. Veja que a organização política da República Velha estava baseada principalmente na República das Oligarquias e na política do café com leite, que foi um acordo entre governadores, tá? Onde os cafeicultores, oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais se revezavam no poder político presidencial. Soubemos quais foram as lutas sociais durante a República Velha. Várias revoltas urbanas e rurais aconteceram, como a Guerra do Contestado, a Guerra de Canudos, a Revolta da Chibata, a Greve Geral e a Coluna Prestes. Até a aula que vem.